saga nos 10 mandamentos da lei do Senhor. E o mandamento de hoje é o 10º mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Esse é o primeiro texto que nós leremos, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7, temos a interpretação, temos o Novo Testamento falando sobre esse mandamento. Romanos capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Porque eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. E o texto da nossa exposição de hoje de manhã será Mateus capítulo 19. A partir do versículo 13, a gente tem aqui um contraste na bênção das crianças e a história do jovem rico. A história do jovem rico. Diz assim, a partir do versículo 13 até o versículo 22, o texto diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Em Marcos e em Lucas ele acrescenta: desde a minha mocidade, desde a minha meninice, estava apontando para aquelas crianças ali. O que ainda me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria convidar as criancinhas que pudessem vir até aqui para a gente iniciar a mensagem tratando dos seus corações. Bom dia, gente. Então a gente passou pelos 10 mandamentos e hoje vocês vão repetir comigo o último mandamento, tá bom? Diz assim: não cobiçarás. De novo? Não
cobiçarás. Essa é uma palavra difícil, mas eu vou dizer para vocês o que cobiçar significa. Cobiçar significa desejar ou querer ter a coisa que é do outro e que não é sua. Isso é muito comum entre a gente. A gente não precisa ser pequenininho para a gente querer ter o brinquedo do outro. Quando a gente cresce, via de regra, a gente também quer ter o brinquedinho do outro. E isso faz parte do nosso coração. Mas o nosso coração é pecador. E é por isso que a gente precisa aprender a nos alegrar com aquilo que é do outro e a querer que aquilo que é nosso seja do outro também. O coração de quem ama a Deus é sempre bondoso. Deve ser sempre pensando no melhor do próximo. E esse mandamento não trata muito do nosso comportamento, mas trata aqui dentro, do coraçãozinho da gente. Então a nossa oração é para que a gente aprenda, ao invés de desejar aquilo que é do outro, desejar o melhor para o outro. Tá certo? Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda a ser contentes com aquilo que a gente tem. E sempre querer o melhor para as outras pessoas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. No fechamento dos 10 mandamentos, no último mandamento, não apenas da segunda tábua, que trata dos nossos relacionamentos interpessoais, mas também no último dos mandamentos como um todo, o Senhor Jesus, ele chega no ponto que ele gostaria de chegar, ele chega no nosso coração. A gente já aprendeu em cada um dos mandamentos que a interpretação de Jesus, a interpretação que o Novo Testamento traz, é muito maior do que simplesmente buscar o nosso bom comportamento. E a gente aprendeu isso, e a gente vai ver isso aqui no Jovem Rico, ao longo da nossa caminhada cristã. Quando a gente evangeliza alguém, via de regra as respostas são muito parecidas com a desse jovem aqui. Eu nunca matei, eu nunca roubei. As pessoas, elas partem de um pressuposto de que elas são boas. A teologia moderna é uma teologia que exalta a bondade inerente no ser humano. Entretanto, a teologia bíblica, ela parte do pressuposto contrário. Ela parte da ideia de que nós somos intrinsecamente maus e de que os desejos do nosso coração são sempre maus. Portanto, nós precisamos colocar um freio no nosso coração e a lei de Deus, então, nos ajuda a entender, em primeiro lugar, a gente viu isso em algum momento, que nós não somos capazes disso. Se dependermos de nós mesmos, nós não somos capazes de obedecer a Deus. Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos a uma se tornaram inúteis. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 3. Entretanto, há um que não apenas cumpriu todos os mandamentos, seguiu toda a lei de Deus, há um que obedeceu de forma cabal e completa, e ele nos diz então para segui-lo. Então, quando a gente segue a Jesus, ele cumpriu os mandamentos por nós, e agora nós podemos ter prazer nos mandamentos do Senhor. Nós podemos agora olhar esses mandamentos e, ainda que não vamos cumpri-los de forma cabal e perfeita, nós estamos confiando nele. E o jovem rico está aqui a ponto de aprender essa lição. Mas Deus aqui volta a mirar no coração. A necessidade da lei colocar a cobiça nas suas páginas e nas suas letras como um delito. É muito claro na Bíblia. Por quê? Porque esse é o mandamento que vai expor todos os outros.
Ninguém adultera sem antes ter cobiçado a mulher do próximo. Ninguém rouba sem antes ter desejado aquilo que pertencia ao próximo. Ninguém desobedece às autoridades sem antes ter desejado uma posição que não lhe pertence. Todos os mandamentos de Deus, eles são quebrados a partir do coração. É por isso que Jesus aplica os mandamentos de uma forma muito menos comportamental. E talvez a parábola do filho pródigo seja tão importante da gente lembrar, onde duas figuras diferentes. Uma era absolutamente quieta, religiosa, aos olhos humanos perfeita. Aos olhos humanos não trazia nenhum tipo de vergonha ou de vexame. Entretanto, o seu coração estava cheio de maldade e acaba a história com aquele religioso sendo rejeitado por Deus. Enquanto o outro era uma pessoa que não tinha um bom comportamento, que roubou a família, que gastou o seu dinheiro com prostitutas, que comeu a comida dos porcos, que tinha amigos enquanto tinha dinheiro. Entretanto, teve o seu coração arrependido, voltou para a casa do Pai e foi aceito, porque Deus não está preocupado simplesmente com as nossas ações, mas Ele quer o seu coração, porque é o seu coração que vai fazer com que Ele se agrade de você. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele traz em Romanos capítulo 7 essa expressão. É importante que nós conheçamos a lei, por quê? Porque senão a gente nem iria saber que a cobiça era pecado. Mas Salomão já tinha dito isso no livro dos Provérbios. Salomão já havia dito que os adultérios e que todos os pecados têm uma única fonte, e essa fonte é o coração humano, uma fábrica de ídolos. O meu e o seu coração são os nossos principais inimigos. E se nós não entendermos isso, nós estaremos alimentando um velho homem que precisa ser sufocado dia a dia a partir da palavra do Senhor. Paulo diz: eu não teria conhecido a cobiça como pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. A cobiça, queridos, parece algo inofensivo. Quando você simplesmente pensa e deseja alguma coisa que não é seu, pode ser a mulher do seu próximo, pode ser a casa do seu próximo, pode ser o empregado do seu próximo, pode ser o boi ou o jumento do seu próximo, é isso que diz os mandamentos, ou qualquer outra coisa do seu próximo, isso pode parecer inofensivo. Eu estou apenas desejando, mas eu não vou ter. Mas é precisamente a partir do desejo que os gatilhos do pecado são acesos no meu e no seu coração. É exatamente no campo dos desejos e no campo do coração que nós precisamos sufocar, e nós só conseguimos sufocar o pecado com o antídoto do pecado, que não é nenhum curso de santificação, que não é nenhum PhD nos 10 mandamentos, que não é nenhum dos 7 passos que você pode dar para ser uma pessoa melhor, mas é a compreensão do que aconteceu numa cruz há 2000 anos atrás. Porque foi naquela cruz aonde o meu pecado, o seu pecado, a nossa cobiça foi tratada de uma vez por todas por um Deus que morreu. Por um Salvador que, sendo o Deus Todo-Poderoso, se encarnou como um de nós para sofrer todas as tentações possíveis em todos os campos imagináveis e sem pecado enfrentou todos os inimigos, para que eu e vocês possamos aqui nessa manhã compreender como andar em novidade de vida. Tiago entendeu isso, o irmão de Jesus, e ele vai além, colocando a cobiça como uma prostituta bonita na nossa mente, nos dando tanto a paternidade como a maternidade do pecado. Eu vou explicar isso para vocês. Se você puder abrir aí em Tiago, capítulo 1.
Tiago, capítulo 1. Explica em primeiro lugar que Deus, Ele não é o autor do pecado, que o seu pecado, ele não pode ser transferido como se Deus é soberano e Ele já sabe todas as coisas e as circunstâncias e foi fulano, foi cicrano, foi a mulher que tu me destes, como Adão começou desde cedo pós-queda. Entretanto, Deus, Ele a ninguém tenta, é o que o texto vai dizer, e logo depois de dizer que Deus a ninguém tenta, Ele diz, nós somos tentados por algo imaginário. Nós temos um caso de amor, eu, pessoa, tenho um caso de amor com o meu próprio pensamento, com a minha cobiça. E essa coisa linda, extraordinária aos olhos humanos, que é essa cobiça, que é aquilo que eu desejo. Temos um caso numa cama. E nessa cama nós concebemos e damos luz a um filho. E esse filho é meu filho com o meu próprio pensamento. Ele é duplamente filho meu. E o nome desse filho é pecado. E ele vai crescer. E quando ele cresce, ele me apunhala pelas costas. Ele me mata. Leia o texto agora comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deixa eu ler a partir do versículo 12, para fazer o contexto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para os que o amam. Que promessa gloriosa, que quando nós confiamos em Deus e abandonamos os nossos pecados e nos arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça e teremos uma coroa para receber naquele dia que tanto ansiamos. Mas enquanto estamos aqui, versículo 13, ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Você é tentado pela sua própria cobiça. Quando? Quando esta o atrai e o seduz. Como uma mulher bonita, ela lhe atrai e lhe seduz. Então, versículo 15, a cobiça, essa mulher imaginária, esse desejo que está no seu coração, depois de haver concebido, concebido é literalmente engravidado, depois de haver engravidado, dá a luz, e olha o nome do filho aí, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele cresce e gera a morte do seu pai. Portanto, queridos, o pecado, ele é mortal, não simplesmente quando eu adultero, quando eu roubo, quando eu assassino, mas ele é mortal quando eu desejo essas coisas no meu coração. Ele é mortal a partir do momento em que eu permito, neste relacionamento incestuoso entre mim e o meu próprio pensamento, que aquilo que Deus abomina e aquilo que Deus odeia seja tratado como normal. E é por isso que andar em novidade de vida é algo que esse jovem precisava aprender. Porque mais uma vez aqui, queridos, nós lembramos a máxima de Jesus explicada por Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 9, ele diz assim: por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo em uma palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, a regra que vai nos fazer abandonar o pecado, olhando para a cruz, é a regra do amor. E não a regra da mera obediência. E veja, eu preciso ser muito claro aqui. Obediência é importante. Mas a obediência vai ser importante como fruto do amor e não como uma mera exigência
legal. A diferença é gritante, queridos. Olhem mais uma vez para a parábola do filho pródigo. Havia obediência, mas não é aquele tipo de obediência que nós queremos. Não é aquele tipo de obediência que Deus deseja. Deus deseja que nós o amemos de todo o coração. Portanto, a história do jovem rico vem de um grande contraste. A partir dos versículos 13 a 15, a gente tem aí a cena que eu sempre amo ver as criancinhas aqui na frente, porque parece, de alguma forma, que Jesus ele tinha esse apego às criancinhas. Jesus ele sempre queria as criancinhas junto de si. Agora, criança dá trabalho, não é verdade? Todo mundo sabe disso, criança dá trabalho. Então a coisa mais fácil do mundo é deixar as criancinhas de lado, para que a gente não tenha trabalho. Se a gente está dando uma palestra, se eu estou pregando aqui, o chorinho da criança pode atrapalhar às vezes, não pode? Às vezes atrapalha. Mas o que Jesus está dizendo e instruindo aqui é precisamente que as crianças são sempre bem-vindas e não devem ser embaraçadas. Não as embaraceis. Elas são detentoras do reino dos céus. Assim como eu e vocês, assim como todos aqueles que professaram a sua fé em Cristo, as criancinhas, elas fazem parte de um reino. E esse reino é estabelecido não em momentos especiais, mas esse reino é estabelecido no culto. Onde o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, como centro do universo, como centro do culto, está aqui falando conosco. E Ele quer as suas criancinhas aqui. Apesar de dar trabalho, apesar de ser difícil, apesar de às vezes incomodar, não devemos embaraçá-las, delas é o reino dos céus. O jovem rico está vendo aquilo, as pessoas estão indo de um lado para o outro, e no contexto, o jovem rico então chega perto de Jesus e mostra, queridos, que existe uma inquietação natural entre esse contraste. Como assim? Essa criancinha nunca entendeu nada. Essa criancinha nunca entendeu a lei. Essa criancinha nunca soube o significado de não matar, de não roubar. Às vezes as criancinhas são até desobedientes. Então o jovem rico chega para Jesus e diz: o que é que eu preciso fazer então? Já que você está aceitando essas criancinhas aí, o que é que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Queridos, o versículo 16 nos mostra que existe uma inquietação natural na alma do ser humano. Vamos ler o versículo 16? Eu estou no outro texto aqui. Alguém, a gente sabe que é o jovem rico por conta de Marcos, do contexto e de Lucas. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja, existia ali alguém que sabia que já havia respondido e responderia em seguida que era bom. Alguém que observava os mandamentos de Deus, pelo menos aqueles mandamentos que eram aferíveis. Pelo menos ele podia dizer com todas as letras, e seria provado por todos os que vissem ali: eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca roubei. Precisamente esses mandamentos que são aferíveis estavam ali no coração do jovem rico, como que aquilo pudesse de alguma forma limpá-lo diante dos olhos de Deus. Mas lá no fundo, ele sabia que isso não era verdade. Porque se soubesse, não ia perguntar a Jesus: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas perceba, queridos, que há um aspecto extremamente religioso na pergunta desse jovem. E o aspecto religioso está aí na palavra de bom. O que é que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Porque na perspectiva dele, havia, porque sempre há em qualquer religião, alguma coisa que você precise fazer para alcançar o favor de Deus. Qualquer religião vai responder isso para você. Qualquer seita vai responder isso para você. Existem alguns preços a serem pagos. Existem algumas coisas a serem feitas, que se você fizer,
Deus vai olhar para você, vai se agradar de você e vai dizer, muito bem, era só isso que eu precisava. Isso vai ser verdade nas seitas mais grotescas, nas religiões mais absurdas e em muitas daquelas que mais se parecem com o Evangelho também. Muitas daquelas que hoje são encapadas como sendo evangélicas, ainda estão requerendo de você algo ou alguma coisa de boa, como se você pudesse, a partir das suas próprias ações, demonstrar religiosamente que Deus pode olhar para você e bater palmas, dizendo, era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava, era que você me obedecesse. Era tudo que eu precisava, era que você desse o seu dízimo. Era tudo que eu precisava, era que você cumprisse os mandamentos de uma forma onde todos podem ver e perceber em você uma pessoa boa. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? De bom. Entretanto, mesmo sendo exteriormente bom, ainda existia aquilo que nós chamamos de sensus divinitatis. Ainda existia no coração daquele jovem um branco, um vazio, alguma coisa que mesmo a sua religiosidade não trazia as respostas. Eu sei que falta alguma coisa e talvez, queridos, não importa o quanto tempo vocês tenham de igreja ou de profissão de fé, talvez ainda falte, ainda tenha esse buraco no coração e essa angústia, essa inquietação. Será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que se eu morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, eu estou tranquilo diante de Deus? E queridos, tem muitos crentes vivendo nessa angústia. Por quê? Porque ainda acham que tem que fazer alguma coisa de boa. Porque ainda estão preocupados com o exterior, com a capa, com o comportamento e com o comportamento apenas. E isso tem feito mal para a igreja. Isso tem feito mal, queridos, afastando pessoas do verdadeiro evangelho de Cristo. Jesus então traz duas respostas. Entre os versículos 17 e 19, Jesus vai mostrar em primeiro lugar para os seus atributos. Olha quem Deus é. E em segundo lugar, ele vai mostrar a lei. E a gente precisa entender por que Jesus está fazendo esse caminho com aquele jovem. Lembre-se que ele vai chegar até o fim. Mas por enquanto, a gente vai perceber aqui que em primeiro lugar, Jesus fala de Deus como sendo uma única fonte de bondade. Versículo 17, o texto diz assim: respondeu-lhe Jesus. Lembra, ele perguntou no versículo 16, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Em Lucas e em Marcos ele diz, só existe um que é Deus. Jesus parte, queridos, de um pressuposto que a teologia de hoje em dia se recusa a aceitar. A teologia coach dos nossos dias vê bondade em você, vê bondade no seu coração, vê a solução dos problemas no seu esforço, no número de seguidores que você pode ter no Instagram, no tamanho da sua conta bancária, nas coisas maravilhosas e gloriosas que você pode fazer e mostrar ao mundo que faz, porque você é abençoado por Deus. E queridos, isso é tão tosco. Sabe por que isso é tosco? Porque se você parar para pensar, e você for comparar, quem é mais rico? Quem é mais famoso? Quem está demonstrando ao mundo que é mais feliz e mais alegre? Compare. E vocês vão perceber que não são aqueles que têm a Deus como Senhor e Salvador das suas vidas. Tem muitos ímpios. Tem muitos homens malvados, mulheres pervertidas, que estão aí demonstrando riqueza, felicidade, alegria, seguidores. Portanto, nós não podemos colocar a bênção de Deus nessas coisas que são tão pueris, que nós podemos ter ou não, porque os ímpios também podem ter
ou não. Então a bênção de Deus não é quanto você faz na sua conta bancária, não é o emprego que você tem, não é a família que você tem. A bênção de Deus é se você já compreendeu que você é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. Porque sem arrependimento e sem confissão, não há salvação. Não existe bom senão um só, que é Deus. E enquanto a religião está tentando fazer de você uma pessoa boa, você vai continuar escandalizando e sendo escandalizado, porque a religião não vai atender aos anseios da sua alma. Não vai. Mas em segundo lugar, ele leva você para a lei do Senhor. Se queres, ainda no versículo 17, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perceba que o que Jesus está fazendo aqui agora é atrelando a pergunta dele. Se você quiser entrar na vida desse jeito, se você quiser entrar na vida fazendo alguma coisa de bom, tem um jeito, e tem mesmo. Os mandamentos de Deus foram colocados ali e ele foi muito claro para Israel: cumpre isso e viverás. Obedeça os mandamentos e acabou, meu filho, você está no céu. Cumpra cabalmente todas as coisas que estão na lei do Senhor e você não precisa de um Salvador. Jesus nem precisaria ter morrido na cruz do Calvário por você. Você é justo, meu amigo, você é bom. Parabéns, vá para o céu. Entretanto, aquele jovem vai continuar, ainda que daqui a pouco responda que ele tem cumprido esses mandamentos, com aquela interrogação, porque lá no fundo ele sabe que não guarda os mandamentos. Porque lá no fundo ele sabe que aquilo não passa de uma capa, de um ato de religião. Ele pergunta então quais são esses mandamentos. Pode falar, Jesus. Eu estou aqui porque eu quero cumpri-los. Eu estou aqui porque eu quero fazer tudo que estiver ao meu alcance para ir para o céu. Se tiver alguma coisa ao meu alcance, diga. É para pagar quanto? É para obedecer quantos superiores? É para deixar de olhar para quantas mulheres? Eu furo os meus olhos. É para dar tudo para os pobres? Qualquer coisa, o que quer que seja, eu faço. Por quê? Porque eu ainda acho que de alguma forma eu posso alcançar a minha salvação. E Jesus então diz, os mandamentos estão aí, você conhece, versículo 18. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí ele junta todos esses mandamentos no final dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei do Senhor. Veja que ele focou na segunda tábua da lei. Veja que ele não foi para não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Ele não foi para os mandamentos verticais, ele se focou simplesmente aqui nos horizontais. Cumpra esses mandamentos. Só esses. E você está tranquilo. Se você fizer isso, jovem, você está no céu, está na glória. Vai que é tua. Mas curiosamente, se você voltar a olhar os mandamentos aí, ele falou 5 dos 6 mandamentos. Está faltando um. E aquele um que está faltando é precisamente o mandamento que Jesus está trabalhando no coração desse jovem. E ele fez isso, queridos, para mostrar duas coisas. Primeiro, aquilo que Tiago, capítulo 2, versículo 10 nos diz, que quem quebra um dos mandamentos se torna réu de toda a lei. Se você quebra um dos mandamentos, você na verdade está quebrando todos os mandamentos da lei do Senhor. Porque se você deixa de amar a Deus, você deixa de amar o próximo. E se você deixar de amar o próximo, a quem você vê, você já deixou de amar a Deus, a quem você não vê, é o que diz o apóstolo João na sua primeira carta. Em segundo lugar, queridos, mais uma vez, o que está sendo julgado aqui não são as ações que podem ser aferidas por todos os outros mandamentos religiosos, mas é o coração. Já falei do filho pródigo aqui, mas lembra da mulher adúltera também?
em João capítulo 8. Aquela mulher chegou ali sendo julgada por todos na cidade, por todos os religiosos. E ao alcançar o arrependimento no coração daquela mulher, o texto termina em João capítulo 8, sendo ela justificada diante de Deus e todos os seus acusadores, todos os religiosos, saindo dali cabisbaixos, porque foram acusados pela sua própria consciência. Os fariseus, o jovem rico, eles são absolutamente perfeitos no seu exterior. Entretanto, não têm os seus corações transformados pela lei. E aí vem o terceiro ponto aqui, é que os padrões humanos jamais vão satisfazer a consciência de alguém. Deixa eu explicar isso para vocês direitinho. Imagine que a pregação aqui, novamente, com base nesse texto, fosse para que você acreditasse que você pode fazer alguma coisa para herdar a sua salvação. Foi o que Jesus disse, em outras palavras, para o jovem rico: cumpra e você vai viver. Se você conseguir cumprir o que você está demandando dos outros. Se você conseguir cumprir o que está nos preceitos da lei que você mesmo quiser escrever, escreva. Se você conseguir cumprir, você está salvo. A resposta que o jovem dá ali no versículo 20 é essa. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado. Veja, ele disse o seguinte: Senhor, o caminho está bom. O caminho está bom. Por quê? Porque isso que o senhor está dizendo aí eu faço. Lembra daquele evangelismo que você fez e que o cabo respondeu assim? Nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca dei na minha mulher, apesar de ter tido vontade. Nunca fiz essas coisas. Por quê? Porque eu sou bom. Porque eu consigo cumprir. Porque eu consigo fazer aquilo que é bom, eu consigo fazer aquilo que é certo. Ótimo. Jesus está me dizendo isso. Então beleza, eu vou para a glória, eu vou partir, eu vou para a galera. Mas veja a próxima frase, queridos. Veja a próxima frase que arregaça o coração, que escancara o que está no coração, não apenas desse jovem, mas de todo homem que pensa, de toda mulher que pensa. Tudo isso tenho observado. Mas o que é que me falta ainda? Porque eu sei que está faltando alguma coisa. Porque os padrões humanos jamais vão satisfazer. Não é apenas a justiça de Deus, não, mas é a sua própria consciência. Você ainda sabe que está faltando alguma coisa. Você pode ir até atrás dessas coisas, desses coaches aí. Você pode até, por algum tempo, desejar ouvir aquilo que o seu coração mais deseja ouvir, porque o apóstolo Paulo disse que isso iria acontecer. Em que haveria dias em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas iriam sentir coceiras nos ouvidos, por ouvir tão somente aquilo que o seu coração deseja. Você é top, você é a menina dos olhos de Deus, você é o centro de Deus, Deus se derrama por você, Ele escala montanhas por você, Ele faz tudo por você. Queridos, não! Você é mau, intrinsecamente mau, seu coração deseja coisas pervertidas. Você não vai conseguir cumprir a lei, você não vai conseguir por nenhuma religião se chegar até Deus. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. No dia que a nossa alma pecou, a palavra de Deus diz que nós certamente morreríamos. Nós estamos completamente afastados de Deus e não há nada que possamos fazer, nada, a não ser compreender aquilo que Ele fez, a não ser entender que o Evangelho, ele se dá não por aquilo que eu faço ou que você faz, mas por aquilo que Ele fez, se tornando o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que, sendo Deus, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
O meu pecado e o seu pecado, se você entender pela fé que Jesus é o único Salvador, estava sendo pago naquele madeiro, estava sendo resolvido naquele Calvário, estava sendo quitado de uma vez por todas. E não importa qualquer outra coisa que você faça, ou pense, ou diga, Ele pagou o preço para que você agora possa andar em novidade de vida. Para que você agora possa compreender que não é mais por você, pelo seu esforço, mas é por aquilo que Ele já fez, derramando sua última gota de sangue, para transformar muito mais do que as nossas ações, para transformar os nossos corações. Não importa quão bom você pareça ser ou pense que é, pela lei ou pelo comportamento, ainda vai faltar alguma coisa. O que ainda me falta? E aí nos versículos 21 e 22, Jesus chega na raiz do problema. No final desse texto, o mandamento precisamente que Jesus não mencionou, é precisamente aquele que Ele está tratando. Jesus não está dando aqui, queridos, um padrão. Se você vender os seus bens e segui-lo, você vai ser salvo. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Deixa eu ler o texto para vocês e explicar. Versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito ou maduro, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas riquezas. Então Jesus não está aqui dando um padrão. Esse é um texto narrativo, onde Jesus não está dizendo, se você quiser fazer alguma coisa, além de cumprir esses mandamentos, vá lá, venda tudo e siga Jesus. Não é esse o ponto. O que Jesus estava mostrando ali é precisamente que aquele mandamento que Ele não mencionou estava assolando o coração daquele jovem. Senão, o 1 Coríntios capítulo 13 não teria dito, ainda que eu venda todos os meus bens e dê aos pobres, nada disso me aproveitará. Escritura se interpreta com escritura. A palavra de Deus se interpreta com a palavra de Deus. Então não é isso que Jesus está necessariamente dizendo aqui. Antes, Ele está mostrando àquele jovem que ele precisa muito mais do que riquezas, do que obediências ou do que cumprimento de lei. Veja o que aquele jovem tinha. Ele era um jovem rico, de qualidades, cumpridor da lei, pelo menos de uma forma visível aos olhos humanos, alguém religioso. Ele era alguém que tinha tudo para não se preocupar com a vida eterna. Mas Jesus coloca o sensus divinitatis, Jesus coloca o senso de eternidade no coração dele, para que ele entenda então que o coração dele está num lugar diferente de onde deveria estar. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Você cumpre os mandamentos? Então tá bom. Então venda as coisas que você tem. Desista da sua prosperidade. Desista da sua riqueza. Desista do seu conforto. Desista de tudo aquilo que você até hoje tem como sendo o suprassumo da bênção de Deus. Desista de tudo. E faça só uma coisinha. Coisa simples. Me siga. Aí quem é esse cara que está dizendo para eu seguir ele? É aquele que diz assim, se você quiser vir após mim, venha que eu vou fazer de você rico. Venha que eu vou abençoar os seus próximos. Venha que esse vai ser o ano do sucesso. Não. Ele diz, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele disse assim, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem sequer aonde reclinar a cabeça. O Evangelho da graça de Deus não pode ser mercadejado como tem sido nos púlpitos aí afora. O Evangelho da graça de Deus não pode ter um valor econômico, numérico.
mas ele tem um valor eterno. Ele tem um valor que transforma a sua vida e coloca o seu coração no lugar certo. O seu coração no lugar certo. Ele precisava desapegar das coisas desse mundo e entender que seguir a Cristo é melhor do que qualquer outro caminho. Rico ou pobre. Em dias de tudo dando certo na sua vida, ou em dias em que as coisas não estão dando certo como eu imaginaria que pudessem estar. Em dias de paz, em dias de guerra. A melhor coisa para o crente é estar nos caminhos do Senhor. A melhor coisa para o crente é entender que independentemente das circunstâncias, quando a família está bem ou quando a família está mal, quando eu sei que no final do mês, não apenas a minha despensa, mas as minhas contas estarão pagas. Ou quando chega no dia 15, hoje é 15, né? Eu já não sei mais como é que eu vou chegar no final do mês. Em qualquer das circunstâncias, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei ter abundância, sei ter escassez. Eu sei passar por privações, sei passar por muitas coisas boas na vida. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. É impressionante, queridos, como esse texto termina. Porque esse texto termina dizendo o seguinte, dizendo que o jovem saiu triste por ser dono de muitas riquezas. Eu vou repetir isso para vocês aqui. Riquezas não vão trazer felicidade para você. Ele saiu triste porque ele preferiu as riquezas do que seguir a Cristo. Veja, quando Ananias e Safira venderam alguma coisa e trouxeram só a metade, Pedro não disse para ele, você devia ter dado tudo. Pedro disse, você não precisava nem ter vendido. O problema não está nas coisas que você pode dar para a igreja. O problema está no seu coração. Onde o seu coração está, é onde seu tesouro vai estar. E o coração daquele jovem, assim como o coração de muitos crentes hoje em dia, está no conforto, está na segurança, está na prosperidade, está na fama, está nas alegrias que esse mundo pode dar. E queridos, se for essa a sua realidade, você é o mais infeliz de todos os homens. Você é o mais infeliz de todos os homens. Porque a medida do ter nunca enche. Mas se você se aquietar em Cristo, aí você vai dar valor às coisas que você tem. Se você se aquietar em Cristo, aí todos os dias da sua vida vão fazer sentido. Porque tudo que você precisa é de Cristo e dele somente. Agora, a gente termina uma série aqui nos 10 mandamentos, percebendo que os 10 mandamentos não são a coisa mais atrativa para uma igreja. Os 10 mandamentos não são aquilo que o mundo hoje em dia deseja ouvir. Entretanto, queridos, nós precisamos ter em mente, mais uma vez, aquilo que foi dito por Paulo. Para onde iremos? Pedro disse, se só Ele tem as palavras de vida eterna. O que está sendo oferecido para vocês, a partir da exposição dos 10 mandamentos, não é outra coisa, senão uma pessoa. Porque se você é como eu, você chega ao final desses 10 mandamentos dizendo, estou quebrado. Nos grupos familiares foi fantástico. Foi fantástico ver essas reações em cada um dos diferentes grupos familiares. Quando a gente falava sobre o que significa não matarás, meu amigo, eu sou um assassino. O que significa não adulterar, meu amigo, eu sou um adúltero. Eu sou um idólatra, eu sou um ladrão. E cada um de nós entendeu que nós somos tudo isso.
Mas nós também entendemos que temos Cristo, que Ele se tornou adúltero, que Ele se tornou ladrão, que Ele se tornou pecado e levou na sua cruz a ira eterna de Deus, para que a gente possa andar em novidade de vida. Para que a nossa religião não seja com base em leis, em regras, em usos e costumes, em coisas periféricas, em obediências, em prosperidades, em absolutamente nada, mas única e exclusivamente naquele sangue vertido naquela cruz, para a honra e para a glória do seu nome.